Existe um segredo que Padre Pio guardou por anos e revelou apenas para alguns de seus filhos espirituais mais próximos. Um segredo tão poderoso que tem o poder de desfazer as dificuldades mais impossíveis da sua vida. Não estou falando de promessas vazias ou de fórmulas mágicas que você encontra em qualquer lugar. Estou falando de algo que o próprio Padre Pio viveu, testou e comprovou ao longo de décadas de intimidade profunda com o céu. Ele costumava dizer que existem 3 orações específicas que, quando rezadas com o coração completamente entregue, têm o poder de dissolver obstáculos que pareciam eternos, de abrir caminhos que estavam fechados há anos, de trazer respostas para perguntas que você já nem fazia mais porque tinha desistido de acreditar que algum dia viriam. E sabe o que é mais impressionante? Essas orações não são longas, não são complicadas, não exigem que você seja um santo ou tenha uma fé perfeita. O que elas exigem é algo muito mais profundo e muito mais difícil do que qualquer penitência. A coragem de entregar completamente aquilo que você não consegue mais carregar sozinho. Se você está aqui agora, não é por acaso. Talvez você esteja passando por uma dificuldade que já dura tempo demais. Talvez você tenha tentado de tudo e nada funcionou. Talvez você esteja no limite, onde a esperança já está quase apagando. Então prepare seu coração, porque o que vou compartilhar com você nas próximas linhas pode ser exatamente o que você precisa ouvir para que sua vida comece a mudar. Padre Pio não era um homem de palavras vazias. Cada ensinamento que ele deixou vinha de uma experiência real, de um combate espiritual verdadeiro, de uma intimidade com Deus que poucos santos na história da Igreja alcançaram. Quando ele falava sobre oração, não era teoria. Era prática pura, testada no fogo das suas próprias batalhas espirituais. E uma das coisas que ele mais repetia para as pessoas que vinham até ele desesperadas, carregando problemas que pareciam não ter solução, era isso. Você está tentando resolver sozinho algo que só Deus pode desfazer. Ele via isso todos os dias. Pessoas exaustas de tanto lutar, de tanto tentar consertar situações que estavam além do controle humano. Casamentos destruídos, filhos perdidos no caminho, doenças que a medicina não conseguia curar, vícios que voltavam sempre, dívidas que só aumentavam, depressões que sugavam toda a luz da vida. E para cada uma dessas pessoas, Padre Pio tinha a mesma mensagem. Pare de tentar fazer a parte de Deus e comece a fazer a sua parte, que é orar com fé verdadeira e entregar o resto nas mãos dele. Mas aqui está o problema. A maioria de nós não sabe realmente o que significa entregar. Achamos que entregar é rezar e depois continuar nos preocupando, continuar tentando controlar, continuar planejando todas as saídas possíveis caso Deus não responda do jeito que queremos. Isso não é entrega. Isso é ansiedade disfarçada de oração. Padre Pio sabia disso e por isso ele ensinou um caminho específico, 3 orações que funcionam como degraus que vão levando a alma de um estado de desespero e controle para um estado de paz e rendição total. A primeira dessas orações tem a ver com algo que a maioria das pessoas não percebe que está carregando: o peso invisível do ressentimento. Você pode até não chamar de ressentimento. Pode chamar de mágoa, de decepção, de tristeza por algo que alguém fez com você. Mas no fundo, é tudo a mesma coisa. É aquela dor antiga que você guarda no peito, aquela lembrança que ainda dói quando você pensa nela, aquela pessoa que você evita ou que quando encontra sente o coração apertar.
Padre Pio dizia que enquanto você carrega isso, Deus não consegue trabalhar plenamente na sua vida. Não porque ele não queira, mas porque o ressentimento fecha portas que precisam estar abertas para a graça entrar. Então, a primeira oração que ele ensinava era a oração do perdão profundo. Não aquele perdão superficial, onde você diz as palavras, mas o coração continua duro. Estou falando do perdão que dói, que custa, que você precisa pedir força para conseguir fazer. A oração é assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos todo o ressentimento que carrego no meu coração. Sei que não consigo perdoar com minhas próprias forças, mas confio que o Senhor pode perdoar através de mim. Cura minhas memórias, lava minha alma, liberta-me desse peso que me impede de receber sua graça. Perdoo agora, pela sua misericórdia, todos que me feriram. E aqui você fala o nome. Você diz a situação. Você não esconde nada, porque Deus já sabe de tudo mesmo. Você só está colocando para fora aquilo que estava guardado e envenenando você por dentro. Padre Pio costumava dizer que essa oração deveria ser rezada até que você sentisse uma paz real, não uma paz forçada. Ele dizia: se você reza essa oração e continua sentindo a mesma raiva, reze de novo. E de novo, até que algo dentro de você se quebre e você finalmente solte. Porque o perdão verdadeiro é uma libertação, não um peso. Quando você realmente perdoa, você se sente mais leve, não mais pesado. E é essa leveza que prepara seu coração para a segunda oração. A segunda oração que Padre Pio ensinava era a oração da entrega total das suas dificuldades. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo que a maioria das pessoas perde. Você não pode entregar 10 problemas de uma vez. Padre Pio era muito claro nisso. Escolha um, o maior, o que mais te sufoca, o que tira seu sono, o que faz você acordar no meio da madrugada com o coração apertado. Esse, só esse. Porque quando você tenta entregar tudo ao mesmo tempo, sua fé se dispersa. É como tentar segurar 10 bolas no ar ao mesmo tempo. Você não consegue focar em nenhuma e todas acabam caindo. Mas quando você pega aquela dificuldade específica, aquela que é a raiz de tantas outras coisas ruins na sua vida, e coloca ela completamente nas mãos de Deus, aí sim a fé se concentra e o milagre pode acontecer. A oração que Padre Pio ensinava era essa: Pai do céu, eu coloco agora em suas mãos a dificuldade que me paralisa e me impede de viver em paz. Reconheço que tentei resolver isso sozinho e não consegui. Reconheço que preciso da sua intervenção, porque essa situação está além das minhas forças. Entrego a ti agora, completamente, sem reservas, sem tentar controlar o resultado, essa dificuldade. E aqui você descreve exatamente o que é. Se é uma doença, você fala qual é. Se é um relacionamento destruído, você diz o nome da pessoa. Se é uma situação financeira desesperadora, você conta os detalhes. Se é um filho que se perdeu, você fala tudo que está no coração. Não é hora de ter vergonha ou de usar palavras bonitas. É hora de ser real. Depois você termina assim: Pai, eu confio que o Senhor fará o que eu não posso fazer. Confio que o Senhor agirá no tempo certo, do jeito certo, mesmo que eu não entenda agora. Entrego tudo nas suas mãos e descanso na sua vontade. Padre Pio dizia que essa oração deveria ser rezada com lágrimas, se possível. Não lágrimas forçadas, mas lágrimas verdadeiras de quem está no fim de si mesmo e finalmente está deixando Deus assumir o controle. Ele contava histórias de pessoas que rezaram essa oração e tiveram suas vidas transformadas de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. Não porque Deus fez exatamente o que elas pediram,
mas porque ele fez algo muito melhor do que elas conseguiam enxergar na época. Às vezes, a resposta vinha rápido, às vezes demorava meses ou até anos, mas sempre vinha. Porque quando você entrega de verdade, Deus assume a responsabilidade de agir. E quando Deus age, nada fica como estava antes. Mas ainda falta uma coisa. Ainda falta a terceira oração, que é a que sela tudo e garante que o que Deus fez na sua vida não se desfaça depois. E essa oração talvez seja a mais importante de todas, porque é a que mantém você protegido das armadilhas que tentam te puxar de volta para onde você estava antes. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você está sentindo que isso é exatamente o que você precisava ouvir hoje, então eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida espiritual. E tem mais uma coisa. Eu quero que você participe comigo agora de um ato de fé. Escreva nos comentários o nome da dificuldade que você vai entregar a Deus. Não precisa explicar tudo, não precisa contar detalhes se você não quiser. Só escreva o nome daquela situação que está pesando no seu coração. Pode ser só uma palavra: casamento, filho, saúde, trabalho, vício, solidão, qualquer coisa. Porque quando você escreve, você está fazendo um ato de fé público. Você está dizendo para o céu e para você mesmo: eu escolho confiar. E esse ato de coragem pode ser o início da sua libertação. A terceira oração que Padre Pio ensinava era a oração de consagração e proteção. Ele sabia por experiência própria que o inimigo não desiste fácil. Quando Deus começa a desfazer as dificuldades da sua vida, quando as coisas começam a melhorar, quando você começa a sentir paz de novo, é exatamente aí que vem o contra-ataque. O diabo não quer ver você livre. Ele não quer ver você em paz. E se você não se proteger, se você não colocar sua vida debaixo de uma cobertura espiritual forte, tudo que foi conquistado pode ser perdido de novo. Por isso Padre Pio insistia tanto na consagração. Consagrar não é só rezar. É muito mais do que isso. É você dizer a Deus: a partir de agora, minha vida não é mais minha, é sua. Minhas escolhas, meus caminhos, meus relacionamentos, meu trabalho, minha família, tudo está debaixo da sua autoridade e da sua proteção. Isso assusta muita gente, porque parece que você está perdendo o controle da sua própria vida. Mas a verdade é justamente o contrário. Você só perde o controle quando acha que tem controle, quando você finalmente admite que nunca teve controle de nada e entrega tudo para quem realmente pode cuidar. Aí sim você encontra a verdadeira liberdade. A oração que Padre Pio ensinava era essa: Deus Todo-Poderoso, hoje eu consagro minha vida inteira a Ti. Consagro meu passado com todas as feridas e erros, meu presente com todas as dificuldades e desafios, e meu futuro com todas as incertezas e medos. Coloco sobre mim a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo e peço que nenhum mal, nenhuma maldição, nenhuma força das trevas possa me tocar ou desfazer o que Tu estás fazendo em minha vida. Que Tua luz ilumine cada área da minha existência. Que Tua paz guarde meu coração e minha mente. Que Teu amor me sustente nos dias difíceis. Eu me entrego completamente a Ti, confiando que estou seguro em Tuas mãos e que nada pode me arrancar delas. Amém. Padre Pio dizia que essa oração deveria ser rezada não só uma vez, mas sempre que a pessoa sentisse medo voltando, sempre que sentisse que estava sendo atacada espiritualmente, sempre que percebesse que estava sendo tentada a voltar para os velhos padrões. Ele dizia:
A consagração não é um evento único, é um estilo de vida. É você acordar todo dia e dizer de novo: Senhor, hoje eu sou seu. Hoje eu escolho viver debaixo da sua proteção. Hoje eu renovo minha entrega. E quando você vive assim, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que as coisas que antes te derrubavam não têm mais poder sobre você. As tentações que antes te dominavam perdem a força. As pessoas que antes te manipulavam não conseguem mais te atingir, porque você não está mais desprotegido. Você está coberto pelo sangue de Cristo e nada, absolutamente nada, pode penetrar essa proteção quando você se mantém em estado de consagração verdadeira. Agora, você pode estar se perguntando: mas essas orações realmente funcionam? Ou é só mais uma coisa bonita para se dizer? Deixa eu te contar algo que Padre Pio sempre enfatizava. Ele não ensinava essas orações como se fossem fórmulas mágicas onde você reza e pronto, tudo se resolve automaticamente. Não é assim que Deus trabalha. O que ele ensinava é que essas 3 orações criam as condições espirituais necessárias para que Deus possa agir plenamente na sua vida. Pensa assim. Imagine que sua vida é como uma casa cheia de portas trancadas. Cada dificuldade, cada ressentimento, cada medo, cada falta de fé é uma porta trancada que impede Deus de entrar naquele cômodo da sua vida. A primeira oração, a do perdão, abre a porta do seu coração. A segunda oração, a da entrega, abre a porta da sua vontade. A terceira oração, a da consagração, abre todas as outras portas e mantém elas abertas. Quando essas 3 portas estão abertas, Deus pode circular livremente pela casa inteira da sua vida e fazer a limpeza, a cura, a transformação que precisa ser feita. Mas se você mantém alguma porta trancada, se você guarda ressentimento, se você não entrega de verdade, se você não se consagra, então Deus respeita seu livre-arbítrio e não força a entrada. Ele espera. Ele espera até você estar pronto para abrir. Padre Pio via isso todos os dias no confessionário. Pessoas que rezavam, mas não mudavam porque não abriam as portas certas. Pessoas que pediam milagres, mas não queriam perdoar ninguém. Pessoas que queriam libertação, mas não queriam largar o controle. E para essas pessoas, ele tinha sempre a mesma mensagem: Deus está esperando por você. Não é ele que está longe, é você que está trancado por dentro. Abra as portas, reze essas 3 orações com verdade no coração e veja o que acontece. Não no tempo que você quer, mas no tempo de Deus. Não do jeito que você imagina, mas do jeito que Ele sabe que é melhor para você. E é exatamente por isso que essas orações funcionam. Não porque são palavras mágicas, mas porque elas mudam você. Elas amolecem seu coração endurecido, elas quebram seu orgulho, elas desmontam suas defesas, e quando você está finalmente aberto, vulnerável, rendido, aí sim Deus pode trabalhar. Aí sim os milagres começam a acontecer, não sempre do jeito óbvio. Às vezes o milagre é você finalmente conseguir perdoar depois de anos de amargura. Às vezes, o milagre é a paz que enche seu coração, mesmo quando a situação externa ainda não mudou. Às vezes, o milagre é a força para continuar quando você achava que ia desistir. E sim, às vezes o milagre é literal. A cura vem, a pessoa volta, o dinheiro aparece, a porta se abre, a resposta chega. Mas seja qual for a forma do milagre, a raiz é sempre a mesma. Você abriu espaço para Deus agir e Ele agiu. Então agora você tem nas suas mãos algo precioso. Você tem as 3 orações que Padre Pio ensinou para desfazer as dificuldades da vida. A oração do perdão profundo que abre seu coração. A oração da entrega total que coloca seus problemas nas mãos de Deus.
a oração da consagração que te protege e mantém você no caminho certo. O que você vai fazer com isso? Vai só assistir esse vídeo e seguir em frente como se nada tivesse mudado? Ou vai ter a coragem de realmente rezar essas orações, não com a boca apenas, mas com o coração inteiro, com lágrimas, se for preciso, com a humildade de quem finalmente admite que não consegue sozinho e precisa desesperadamente da ajuda de Deus? A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa, se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, não foi por acaso. Foi Deus te preparando, te trazendo para esse momento onde você finalmente vai decidir: eu vou confiar de verdade ou vou continuar tentando controlar tudo sozinho? Padre Pio sempre dizia que Deus nunca abandona quem confia nele. Nunca. Pode demorar, pode ser difícil, pode parecer que nada está acontecendo, mas Ele está trabalhando. Sempre está. E se você der esse passo de fé hoje, se você rezar essas 3 orações com sinceridade, sua vida nunca mais será a mesma. As dificuldades vão começar a se desfazer. Não todas de uma vez, mas uma por uma, devagar, no tempo de Deus. E você vai olhar para trás daqui a uns meses ou daqui a uns anos e vai perceber: foi naquele dia que tudo começou a mudar. Foi quando eu finalmente soltei e deixei Deus assumir o controle. Meu irmão, minha irmã, antes de você ir, eu quero te pedir algo do fundo do coração. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se você sentiu que Deus falou com você através dessas palavras, então não guarde isso só para você. Inscreva-se neste canal e ajude a espalhar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso hoje. Tem tanta gente sofrendo, carregando fardos pesados demais, sem saber que existe um caminho de libertação. E você pode ser o instrumento de Deus para levar essa esperança até eles. Compartilhe esse vídeo. Marque aquele amigo que você sabe que está passando por dificuldades. E nos comentários, eu quero que você conte sua história. Me diga qual dessas 3 orações mais tocou seu coração. Me diga se você vai ter coragem de rezá-las de verdade. E se você já rezou e viu o resultado, conta para a gente, porque seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém que está quase desistindo. Nós somos uma família aqui. E famílias se apoiam, compartilham suas lutas e suas vitórias e caminham juntas. Então não fique em silêncio. Escreve aí embaixo. Vamos criar uma corrente de fé nos comentários. E lembre-se, Deus te ama mais do que você pode imaginar. E Ele está esperando você abrir essas portas para Ele entrar e transformar tudo.